Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Sim, Então, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de outubro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia, e hoje nós estamos encerrando o item 4. Estamos no penúltimo parágrafo do item 4, que eu até marquei para vocês direitinho, para vocês não terem dificuldade na hora de encontrar. Mas vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos auxilie para que a gente possa conseguir realizar as nossas tarefas, para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada na santa paz do Cristo. Graças a Deus. Então, eu vou começar lendo lá no início do parágrafo, porque eu marquei no meiozinho, não foi? No meiozinho do parágrafo. Mas eu vou pegar o início do parágrafo, que diz assim: ficou a lição de seriedade e responsabilidade. Outra coisa, não é ele, o amigo espiritual, dado a elogios, nem mesmo a título de estímulo, como tantos gostam. Está sempre a lembrar que é uma alegria merecer a honra de servir ao Cristo. Ao encerrar com êxito uma tarefa particularmente difícil, costumo observar que os resultados não são nossos, dados que pertencem ao Cristo que nos possibilitou obtê-los. Ele falou aqui que toda vez que a gente faz uma tarefa, e essa tarefa é exitosa, né? O êxito não é nosso, e sim de Jesus. A gente sempre deve lembrar disso. Eu fiz alguma coisa, deu certo, foi legal, o sucesso não é meu, e sim de Jesus que me possibilitou alcançar esse sucesso. Agora nós vamos começar aonde é a aula de hoje. Ele achou direitinho, né? Em outra ocasião, observou que o trabalho que empreendem poderia também ser feito sem o concurso, quer dizer, sem a ajuda do grupo de pessoas encarnadas. Só que demoraria um pouco mais. Todos sabem, contudo, que sua aparente severidade não é frieza nem indiferença. Muito pelo contrário, mas é tradução fiel em ação da seriedade com a qual realizam as suas tarefas, sempre com elevado senso de responsabilidade. Então, ela está dizendo o seguinte, que o orientador espiritual, ele é sério, mas essa seriedade dele, essa severidade dele, essa ideia que ele tem altamente disciplinadora, não significa frieza. Ele não é uma pessoa fria, não. Ele é muito responsável, né? Essa severidade dele é uma tradução fiel da seriedade com que realiza suas tarefas, sempre com elevado senso de responsabilidade. Porque às vezes a pessoa vê uma pessoa muito severa, disciplinadora, acha que a pessoa é fria. Não quer dizer que ela seja fria, quer dizer que ela é séria no que tange o trabalho. Ó, vamos começar o trabalho? Vamos. Agora, a coisa agora mudou. É seriedade, é responsabilidade. Tá? Por isso tudo, ninguém no grupo se sente encorajado a dirigir-lhe questão de natureza pessoal. Já conhecendo a seriedade dele, ninguém procura fazer perguntinhas que não tem nada a ver, né? Ah, que dia, será que eu vou casar? Né? Será que eu vou ser feliz? Ninguém se ameaça a fazer esse tipo de pergunta, porque realmente tem coisas, né? Quem já dirigiu o curso durante muitos anos sabe do que se trata, porque às vezes você está fazendo um trabalho, está fazendo uma reflexão, né?
está falando de coisas assim, muito, muito sérias. E, de repente, um companheiro do grupo resolve, no meio daquela reflexão. Gente, espera um instantinho só, que está um barulho aí danado, né? Pronto, parou, já parou. Então, às vezes, alguém, no meio dessa reflexão, resolve fazer uma brincadeirinha, sem graça, uma brincadeirinha que não tem nada a ver com o trabalho. Isso, né? Quebra a harmonia do grupo. Então, eu penso assim, se você está fazendo um trabalho sério, né? O estudo é sério, a reflexão é séria, não se deve interromper com essas piadinhas que não têm sentido, porque aí fere o objetivo do trabalho, né? Então, ele diz aqui, então, por isso tudo, ninguém no grupo se sente encorajado a dirigir questões de natureza pessoal. Já se sabe em que tom ele responderia, com a precisão de sua linguagem e sua característica bondade. Diria que não devem os espíritos influenciar decisões que são da alçada de cada um, porque estariam assim interferindo com o livre-arbítrio pessoal alheio. Então, os espíritos não vão dar para a gente respostas sobre questões pessoais da nossa vida, porque eles estariam ali interferindo no meu livre-arbítrio. Quem tem que decidir se o negócio vai ser feito assim ou assado sou eu, o que é relativo à minha vida, e não o espírito. Não tem que ficar dando opinião sobre isso. Vamos pegar o livro dos médiuns, nosso livro dos médiuns aí. Vamos abrir na questão 286. 286. Eu botei isso lá para vocês no apoio, tá? Botei várias coisas no apoio aí para vocês. Então, vamos lá. 286. Eu acho que todo mundo que viu o apoio já abriu o livro dos médios. Beto, lê o terceiro parágrafo do 286. 286 de O Livro dos Médiuns. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tudo. Aqui. Todo mundo achou aí a 286? Terceiro parágrafo. Aqui, é esse aqui. Imaginário. Vamos lá. Leia o terceiro parágrafo. Meu Deus. Aqui, Beto. Leia o terceiro parágrafo. Imaginar um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores, de todas as futilidades que lhes perguntam. Pode. Então, olha só, ele está falando sobre essa questão de não ficar ocupando os espíritos superiores com esse tipo de questão, né? A gente não deve ficar ocupando, porque é o que ele diz aí, né? Lê de novo essa terceiro parágrafo. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores, de todas as futilidades que lhes perguntam. Olha aí. Agora lê o quarto parágrafo. Não se segue daí que dos espíritos não se possa obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos tem, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirirmos unicamente porque os julgarmos mais capazes do que outros e não esclarecerem melhor sobre as coisas desse mundo, claro é
que não nos poderão dispensar grande simpatia. Neste caso, curtas serão suas aparições e muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se resistem, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Então, veja só, os espíritos superiores têm muita coisa para fazer e não podem ficar à nossa disposição para responder coisas que não têm nenhum interesse, nenhuma profundidade, e nem atende o coletivo, porque eles estão sempre preocupados em atender o coletivo. Então, a pessoa, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Não cabe a eles isso. E eles não gostam desse tipo de coisa. Eles não gostam, tá? E podem até se afastar, se nós insistirmos. Tem um livro que eu botei também no apoio, eu não sei se vocês têm, porque teve um grupo que disse que estava estudando até no CO esse livro. O nome desse livro é Psicofonia, do Jacobson Santana Trovão. É um livro que eu até recomendei já para vocês aqui. Tá? Esse livro aqui, ó. Psicofonia, do Jacobson Santana Trovão. Inclusive, outro dia eu passei o link de um seminário que ele fez. Muito bom. Eu passei para vocês o link desse seminário. Foi até num domingo. Quem eu sei que assistiu foi a Márcia, porque a Márcia até estava trocando comigo durante o seminário, né? Muito bom. Ele aqui, e parece que o pessoal andou estudando esse livro no COI, num curso lá. Ele aqui, no capítulo 4, que tem por título Desvio do Compromisso, ele diz assim: seguindo esse Jacobson Santana Trovão é o responsável pela área mediúnica da Federação Espírita Brasileira agora, tá? Ele é o responsável, tem vários livros já publicados. Atualmente, aqui, ó, atualmente ele é coordenador nacional da área da mediunidade do Conselho Federativo Nacional da FEB, tá? Coordenador nacional da área da mediunidade do Conselho Federativo Nacional da FEB. Inclusive, ele tem um livro aqui que eu achei muito interessante, que eu vou ver se eu compro, que se chama, deixa eu ver aqui, eu peguei aqui, é sobre Cafarnaum. Eu achei interessante. Alguns livros dele. Depois eu vejo, eu abri aqui e apareceu o nome desses livros que ele psicografou, né? Falou sobre Evangelho também. Então, ele diz assim: seguindo a análise dos motivos que levam o médium ao fracasso na tarefa do bem, André Luiz aponta um dos mais graves: a transformação da mediunidade em foco de orientações fúteis, banais e sem cunho evangélico. Então, ele diz aqui, né, que quando a criatura ela utiliza, né, a mediunidade dela para orientações fúteis, banais, sem cunho evangélico, isso pode levar ao prejuízo, ao grande prejuízo da mediunidade dessa pessoa, né? Até aqui. O livro que ele publicou, que me interessei, é Nas Areias de Cafarnaum. Nas Areias de Cafarnaum, né? Para quem gosta de estudar. E também ABC da Juventude na condição de médio psicógrafo. Mas esse Nas Areias de Cafarnaum, eu achei lindo o título. Então, ele fala que essa questão de você usar sua mediunidade para ficar perguntando coisas fúteis podem levar ao fracasso da tarefa do bem. Depois ele vai dizer assim, cadê? Consulentes existem que a todo tempo visitam médiuns, buscando a solução para problemas de ordem material. Pretendem um encaminhamento ao emprego profissional, a resposta à decepção amorosa, a revelação das atitudes ocultas do próximo, entre outras. Muitas vezes, tais pessoas exigem dos espíritos respostas para a vida sem problemas.
tão somente para permanecer nos vícios que cultivam. Se o médio deixa se envolver por pedidos de natureza inferior, feitos às vezes de forma melíflua, quer dizer, sem nenhum interesse, não com interesse mal, né? Melíflua com interesse mal, e não tem coragem ou energia para dele se furtar, quando finalmente perceber, estará orientando todos sobre tudo, demonstrando invigilância e despreparo para a tarefa assumida. O medianeiro não deve cair dessas armadilhas das trevas. Eu já vi isso acontecer. Médium, né? Que todo mundo procurava para perguntar sobre tudo. Sobre tudo. Sobre a questão pessoal, sobre a questão romântica, sobre questão de saúde, de questão de emprego. Todo mundo ia lá fazer perguntas para esse médium sobre tudo, de tudo um pouco, sabe? Então, isso trouxe para o médium problemas, problemas, tá? Porque ele se tornou aquele, o médiumzão, o médiumzão. Todo mundo, qualquer coisa que o pessoal tem, vou lá conversar com fulano, vou lá perguntar para fulano. Deu problema, tá? Por isso que ele está aqui. Se o médium deixa se envolver por pedidos de natureza inferior, feitos às vezes de forma melíflua, e não tem coragem ou energia para dele se furtar, chegar e dizer, não vamos tocar nesse assunto aqui. Né? Quando finalmente perceber, esse médium estará orientando todos sobre tudo, demonstrando invigilância e despreparo para a tarefa assumida. O medianeiro, quer dizer, o médium, não deve cair nessas armadilhas das trevas. Virou um consultório, né? Com o tempo, caso o médium se mantenha distante dos preceitos evangélicos, os espíritos elevados, respeitando-lhe o livre-arbítrio, aos poucos se afastam, por falta de boa sintonia, abrindo campo aos espíritos malignos, que passam a comandá-lo. Nessa situação é comum os obsessores instruírem o médium a dar orientações corretas aqui e acolá, mesmo as banais, para mais facilmente avançarem no processo de fascinação. Então, olha só, no início, quando os orientadores espirituais, né, os bons espíritos, percebendo que o sujeito virou um consultório sentimental ou uma clínica de atende a qualquer hora, os bons espíritos se afastam e aí os maus tomam posição. E aí o que acontece? Você vai lá, pede uma informação. Eles até dão a resposta certa. Entendeu? Dão a resposta certa. Aí o outro pergunta outra coisa. Pergunta outra coisa. Aí eles vão, dão a resposta certa. Para quê? Para atrair o pessoal. O pessoal, nossa, não é que aquele médium é bom mesmo? Eu fui lá perguntando algumas coisas para ele e ele, ó, acertou. Entendeu? Então, inicialmente, eles fazem isso para atrair a confiança. E aí o médium fica todo vaidoso. Nossa, eu estou acertando tudo. O povo está me adorando por causa disso. Aí ele começa a fascinar. Então, primeiro, né, ele agrada para depois tomar conta da pessoa. Né? Em O Livro dos Médios, temos um importante estudo feito por Allan Kardec acerca das perguntas convenientes e das inconvenientes que se podem fazer aos espíritos da profunda análise do mestre Leão de Sacramento. Foi aquilo que o Beto leu aqui. Não se segue daí que dos espíritos não se possa obter úteis esclarecimentos. Está lá do que nós lemos, no Livro dos Médios, 286, terceiro e quarto parágrafo. Eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem
o interesse que nos tem, a afeição que nos dedica, finalmente o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. O médio, se abordado com indagações frívolas, deve esquivar-se, sempre indicando o Evangelho de Jesus como o melhor guia para os dramas humanos. Então, está com algum drama humano, está sofrendo? O médico deve dizer o quê? Vai estudar o Evangelho. Lembra da Ivone? Que ela disse que nos momentos de maior dificuldade da vida dela, o que ela fazia? Ela pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador, e lia, relia, refletia, estudava, e a resposta que ela precisava chegava. Foi o que a Terezinha Oliveira aqui. Tá? Ela diz que o médium, se abordado, Terezinha Oliveira não, Jacobson, o médium, se abordado com indagações frívolas, deve esquivar-se disso, sempre indicando o Evangelho de Jesus como melhor guia para os dramas humanos. André Luiz, eu também passei isso para vocês, revela no capítulo 8 do livro Os Mensageiros a situação espiritual de determinado médium que se envolveu em orientações fúteis e que, após a desencarnação, sofreu os reflexos da conduta desequilibrada. Lá no capítulo 8, né, no 22º parágrafo, diz assim, não, essa do André Luiz eu não passei para vocês, não, que era pequenininho, eu disse, não vou passar, não. Diz assim, o médium falando, mas a morte chegou. Ele está no plano espiritual. Meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza interior. Então, muitos daqueles consulentes que, quando estavam encarnados, batiam na porta dele para fazer perguntas, aqueles que morreram antes dele, quando ele chega no plano espiritual, vão atrás dele para continuar o mesmo processo, né? Aí ele diz aqui, queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Isso está lá no capítulo 8, 22º parágrafo. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles, por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles. 11 anos do plano espiritual, sofrendo o assédio desses espíritos que, quando encarnados, vão bater na porta dele para querer saber informações dos espíritos superiores, que, logicamente, não estavam mais com esse médium, que já tinham se afastado. Quem estavam? Os espíritos inferiores. E depois que ele morre, essa turma ficou atrás dele. Vamos continuar dando informação. E ele ficou 11 anos no plano espiritual espiando essa falta. Entre eles, entre o remorso e a amargura. Veja que situação. Aí a gente volta aqui, vou voltar aqui para o Jacobson. Aí o Jacobson diz assim, não raro, os consulentes, olha só, para quem está pensando em alguma coisa parecida com isso, não raro os consulentes seguem o médium, incauto depois da desencarnação, para atormentá-lo, pedindo, quando na condição de espíritos libertos, informações não mais do mundo dos mortos, mas dos vivos da carne, tornando-se típicos obsessores do mundo espiritual. Entendeu? Porque eles ainda estão ligados à Exatamente. realidade. Ele já quer saber a informação da mulher, daquele adversário, para poder, não, eu quero saber a informação daquela pessoa que eu não gostava e que está encarnado.
Ele me passa informações dele porque eu quero. O sócio continua. Ele é sócio que continua na empresa. Eu morri, mas ele ficou na empresa. Eu não gostava dele, eu acho que ele me roubou. Então, eu quero saber informações dele, por quê? Porque eu vou obsidiá-lo. Eu vou armar um esquema aqui para atormentá-lo. E o médico fica preso a isso, né? Aí ele diz aqui: servir na mediunidade com Jesus implica em conduta ética da mais elevada ordem. Ética espírita cristã, que o mundo começa a conhecer. São as formas de proceder, de agir, de reagir dos espíritos de luz que aos poucos se materializam em nosso meio, por intermédio de lições, como as de André Luiz, enraizadas nas obras da codificação. Olha o que ele está dizendo aqui. Porque tem muita gente que critica André Luiz, né? Mas olha o que o Jacobson diz aqui, né? São as formas de proceder, de agir, de reagir dos espíritos de luz que aos poucos se materializam. As informações que eles nos trazem em nosso meio, por meio de lições, ensinamentos, como as de André Luiz, que estão enraizadas nas obras da codificação. Foi o que nós lemos na questão 286, terceiro e quarto parágrafo, onde os espíritos superiores deixam bem claro para a gente que eles não estão aqui para atender a nossa vontade. Eles não estão aqui para ficar falando sobre questões fúteis. Não estão. E André Luiz, ao trazer o exemplo desse companheiro aqui, está ratificando o quê? O que ele estudou na codificação. Ele está dizendo, não, que o Kardec falou ali, que os espíritos falaram para Kardec ali, é verdade. Tanto é que eu tenho aqui o testemunho de um médium desencarnado. Então, esse testemunho que ele trouxe aqui foi para mostrar como exemplo da informação correta de Kardec no Livro dos Médiuns. Aí ele diz aqui, o médium que pretenda servir na causa do bem deve elevar-se e fazer evolver, quer dizer, buscar ajudar a elevar aqueles que dele se aproximam pelo exemplo e conhecimentos superiores. Esse é o trabalho do médium, é buscar auxiliar aqueles que o procuram, auxiliar a elevar-se e não fazer a pessoa, né, de escravo dela, ficando trocando informações do plano espiritual que não são mais fornecidas pelos espíritos superiores, que eles não estão aqui para isso. Quem vai fornecer para eles essas informações são os inferiores. E, gente, não pense que isso é besteira, não. Tem muita gente que vai para procurar cigana, não é? É um tipo de médium. Procurar mãe de santo, pai de santo, caboclo, cabocla, para fazer perguntas sobre o que o meu marido está fazendo, sobre o que o meu patrão está fazendo, sobre o adversário, né? Tem muita gente por aí, né? Tem muita gente por aí que vai consultar espíritos da casa espírita para saber essas coisas. Vocês nunca conheceram ninguém que faça, né? Os postes das ruas está cheio. Caso, descaso, trago a pessoa amada, faço libertação, consigo emprego. São médiuns que entram em contato com espíritos, mas não são os espíritos superiores, que eles não se dão para isso. Mas tem sempre alguém de plantão. Vamos dizer assim, né? Tem sempre alguém de plantão que diz assim, eu estou aqui, qualquer dúvida pode me consultar. Eu estou aqui pronto para te servir, para te esclarecer. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque, como diz o ditado popular, quem procura acha. Quem procura acha. Então, quando a gente fica correndo atrás desse tipo de coisa, a gente acha. Agora, o problema é depois que você achar, você se livrar daquilo que achou.
Esse é o grande problema. E a gente via muito esses comentários, essas reclamações, na mesa mediúnica. Ah, quando precisou, sabia onde veio me procurar. Agora quer se livrar de mim. Ah, não vai se livrar, não. Eu vi muito esses comentários na mesa mediúnica dos espíritos. Agora vai passar para o item número 5. Desenrola-se o trabalho. Terminadas suas breves recomendações, ele não é nada prolixo. Prolixo é aquela pessoa que fala muito e não sabe sintetizar o pensamento. Retira-se suavemente. Quer dizer, o orientador espiritual. Depois, gente, aqui, olha, aqui está ficando tão escuro o céu. Eu daqui estou olhando assim para o céu, através da porta. Aqui no Rio está chovendo muito, Rose. Não, Aqui no Rio está chovendo muito. E aí a internet, qualquer coisa, a gente já sabe. A sua internet está um pouco assim. Às vezes você fica um pouco congelada, mas depois volta. Agora, através da porta, tem a montanha, a nuvem preta, terrível. Né? Então, vamos lá, vamos ver até onde vai. Né? Terminadas suas breves recomendações, ele não é nada prolixo. Gente, eu vou fazer o seguinte: estou escutando barulho? Eu vou encerrar agora, porque deu uma pancada aqui, caindo coisas. Tá? Vamos encerrar aqui. Vamos botar a data de item 5. Próxima aula vai ser dia 31. Item 5, bota aí. 31/10/24. Vamos encerrar aqui, porque estou vendo que não vai dar para continuar. Está muito feio, Beto. Então, né, vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui estudando, refletindo. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe a todos. Eu vou fechar aqui, porque nós vamos ter que encerrar, porque está armando uma tempestade assustadora. E pode cair a internet, aí fica pela metade. Tá bom? Então a gente encerra aqui. Daqui a pouco, mais 5h20, 5h10, se não a tempestade melhorar, a gente retorna mais cedo para o estudo do livro da Amélia Rodrigues, tá bom? Um beijo para vocês. Aí no Rio está chovendo, né? Aqui vai cair uma água terrível. Aqui já está passando. Aqui não, está ameaçando, está assustando.